Fala, torcedor palmeirense, vocês aí torcedores de outras equipes, boa noite. É o seguinte, olha, hoje foi uma das vezes que eu perdi realmente a linha com o Palmeiras, né? Eu realmente saí de si, né? Eu fiquei revoltado com a atitude do Palmeiras no primeiro tempo. Pra mim, gente, é impressionante como um time faz uma partida muito top contra o... Tentando ouvir o jogo do Cruzeiro com o Corinthians. Não entendi, cara. Eu quero que o Cruzeiro perca pro Corinthians e ganhar ajuda do Palmeiras, né? Enfim, então assim, eu fico impressionado, galera, como que um time ele joga tão bem um jogo contra o Atlético Mineiro pra vir contra o Fluminense fazer um jogo totalmente diferente. Tudo bem, é no Maracanã, é na casa dos caras. O Fluminense é o time que chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, ok. Mas é um time que voltou e tá mal. E o problema não é nem o Fluminense jogar melhor que o Palmeiras, porque tá dentro de casa, vai propor mais o jogo. Beleza. Mas você em 50 minutos de jogo, gente, 50 minutos, é quase uma hora. Você não dá um chute pro gol, pra mim é demais. Pra mim é demais, galera. Pra mim é uma coisa que não entra na minha cabeça. E o Palmeiras não jogou nada o primeiro tempo, né? O Facundo Torres que tava em... O Facundo Torres hoje ele tava em outra dimensão. Eu não sei onde ele tava em outra dimensão. Ele tava pensando na morte da Bezerra, no doce de leite, né? O doce de leite lá do Uruguai, né? Daquele lugar lá bom do Uruguai. Então assim, eu não sei o que ele tava fazendo. Ele tava pensando, sabe, em alguma coisa muito especial, porque a única coisa que ele não tava pensando era no jogo. Ele não olhou, ele tentou um chute horroroso, bateu sim na perna do, acho que foi o Juan Freitas, e pênalti, bem marcado. E pênalti a gente já sabe, né? O nosso goleiro não vai pegar. Tudo bem que o Germancano ainda bateu muito bem, e mesmo se o goleiro fosse pro canto, ele não ia pegar nunca o pênalti de Germancano. Méritos nesse do Germancano. Mas se ele bate mal, a meia altura, ia pro gol de qualquer jeito. E aí o Palmeiras continua tomando um sufoco ali. Tá, tudo bem que o Fluminense também tá numa fase ruim, não teve nenhuma outra grande chance, né, no primeiro tempo. E aí o Palmeiras achou um gol, né? O Sousa entrou no lugar do Canela de Vidro, né? O Felipe Anderson, 390 jogos pela Lazio, 350, acho que 150 jogos seguidos ele jogou. Não machuca, hoje veio aqui, jogou de novo, machucou. É a nossa saga, né? O Felipe Anderson que também não tava jogando bem, né? Tava mal no jogo. Então assim, cara, é um jogo pífio. E o Sousa que entrou bem no jogo, a gente tem que falar, é real. Eu não gosto do Sousa, né? Um jogador que veio do Nottingham Forest. Mas assim, entrou muito bem, mudou um pouco a característica do Palmeiras. Deu um cruzamento perfeito no Maurício, o Maurício ele fechou o olho, gente. Ele não direcionou uma cabeçada, ele pulou, fechou o olho e cabeceou e o Fábio frangou. Momentos raros que a gente pode ver no futebol é o Fábio frangar, né? Fábio, Cássio, é difícil esses goleiros lá, até o próprio Everton, gente. O Everton, ele é uma mãozinha curta mesmo, mas é difícil ver o Everton frangar, né? E aí o Fábio frangou 1-1. E aí o Palmeiras, o Abel Ferreira entrou no vestiário, conversou. O Palmeiras entrou muito melhor no segundo tempo. E aí que eu falo, o Maracanã vazio, né? O Fluminense numa fase ruim nessa volta de Brasileirão. Então por que não jogar bola, gente? E olha o sufoco que a gente passou no segundo tempo. O Martinelli foi saiu errado, o Vitor Roque fez um gol
ali na sua característica, roubou a bola, driblou o Juan Freitas e bateu pro gol, 2-1, e aí o Palmeiras se trancou. E a gente teve 3, 4 oportunidades para matar o jogo. O Alan entrou no segundo tempo, ele saiu sozinho lá e passou aqui o Vitor Roque e o Flaco Lopes, 3. E o Palmeiras não conseguiu fazer gol, o Flaco Lopes tentou dar de calcanhar. Facundo Torres, não gostei quando ele saiu assim, fez uma cara meio de, sabe, de bravo. Você não tava jogando nada, irmão. Você tava andando, então. Você tava pensando no doce de leite lá do Uruguai, de Punta del Este. Sabe? Então, assim, o Abel tem que ter mais comando, mais pulso, né? Mas foi bem hoje nas substituições do Abel. Não entendi porque o Piquerez jogou, né? Jogou o Vanderlan, que fez um jogo, meu Deus do céu, horroroso do Vanderlan, né, gente? É difícil. É difícil, é um time. Igual eu tava falando no grupo hoje, não sei se vocês concordam comigo. Querem comparar os elencos Palmeiras, Flamengo. Desculpa, gente, eu acho o elenco do Palmeiras bem mediano. Bem mediano. Você pega peças assim que... Igual, Rafael Veiga é uma peça, pô, legal, Gustavo Gomes, mas eles não estão a mesma coisa que anos atrás. Né? O Marcos Rocha, o Mike, não dá. E essas contratações, o Maurício, pra mim o Maurício é horroroso. Qual passe que o Maurício deu pro gol hoje, gente? Não teve. Né? O jogador que eu achei que chegou pra resolver tá machucado. Já veio o podre, que é o Paulinho. Podre não, né? Desculpa. Palavra muito forte. Ele já veio machucado. E aí o Palmeiras fez 2-1. Aí o Fluminense teve um monte de chance. O Keno naquela tabelinha, ele tentou bater, ele chutou lá no Corcovado. E depois, gente, o que me acha... O Alan, eu concordo, né? Um amigo meu falou no grupo que o Alan, acho que ele não foi pra dar cotovelada no Samuel Xavier, né? Mas assim, foi bobo, né? Pra que fazer uma falta dessa? Era o último lance do jogo. Se ele não bate aquela falta, o Everton cobra o tiro de meta, acaba o jogo. Ele, querendo ou não, corremos um risco ali. Né? Então, ele tá fora do próximo jogo. Que eu não sei nem contra quem é. Acho que é contra o Grêmio em casa. Então, assim, sabe? É difícil. E aí corre um risco desnecessário, perde pro próximo jogo. O Palmeiras já não tem muito jogador. Eu acho que o Felipe Anderson vai ficar uns meses fora. E aí é complicado. Né? E aí depois, essa questão, gente, que eu vou falar pra vocês é o que mais me deixa encabulado. O Palmeiras tá ganhando de 2-1. O Abel fechou, tirou o Lucas Evangelista, que jogou nada também, lento. E aí fechou o time, beleza, deixou o Flaco pra puxar contra-ataque. Ok. Mas aí, como que o Fluminense, com um a mais, né? Como que você tá todo atrás e no último lance do jogo, o Juan Freitas, ele sai cara a cara, o Everaldo tocou para ele saiu cara a cara com o Everton. É que ele não tem o cacuete de atacante, ele é zagueiro. Ele chutou a bola lá na favela da Rocinha. Então assim, como isso, gente? Não pode. Fecha, cadê o M. Martins ali? Cadê o Aníbal Moreno, que jogou bem pra mim hoje? Então assim, foi uma vitória legal. Ganhar no Maracanã não é fácil. Ainda de um Fluminense que é semifinalista de uma Copa do Mundo de Clubes, a gente sabe disso. Mas jogou muito mal. Espero que melhore para jogar contra o Grêmio em casa. Vamos para as notas, galera? Vamos lá. O Everton nem trabalhou no jogo, vamos ser sinceros, nota 3. Chiai, como jogou mal, hein? Vocês viram o Chiai para cruzar uma bola? Ele cruzou a bola, ele mandou a bola na arquibancada lá do lado de trás do Fluminense, onde estava Young Flu. Você vê como o Chiai, na minha opinião, ele tinha... O Abel... Gente, vamos lá. O Abel não mudou o Zé Rafael? O Zé Rafael, ele virou volante, ele era um meia. Ele veio contratado do Bahia como meia armador. Como não vingou, porque o Zé Rafael não tem esse cacuete, ele foi pra volante, ele melhorou muito, jogou muita bola no Palmeiras. Tá na hora de colocar o Chiai pra zaga. A única coisa que o Chiai sabe fazer é defender, gente. É tirar a bola de adversário. E hoje ele passou maus bocados ali com o Soteldo, né? O Soteldo fez o que quis com o Chiai no primeiro tempo. O Keira entrou no segundo tempo, também fez o que quis. Mas ele sabe marcar. A gente não pode falar, tava vindo bem, jogando muito bem.
como zagueiro. O Chiai tem que ser zagueiro. Abel, muda o Chiai. Contrato no lateral direito ou sobe o Gilberto, né? Porque o Gilberto tá recebendo proposta. O Vareta, né? O Vareta já foi embora, foi pro Al-Ahly. Graças a Deus, que é ruim pra cacete também. A gente viu na copinha, vocês viram a minha análise esse ano. Um jogador ruim. O Gilberto é bom. Aproveita, sobe o Gilberto, já que não quer contratar. Porque eu acho que o Palmeiras tá quebrado, né? Não tem dinheiro pra contratar, né? E quando contrata, meu Deus do céu, contrata o Sosa do Nottingham Forest. Mas não vou criticar agora, porque jogou bem hoje. Então assim, sobe o Gilberto, coloca o Chiai como zagueiro, já que o Naves foi embora e não vai ter reposição pra ele, né? Sobe, coloca o Chiai pra zagueiro, começa a treinar o Chiai de zagueiro. Acho que vai dar muito melhor. Nota 0 pro Chiai hoje. Gustavo Gomes, lento, né? Mas é o nosso capitão ali, subiu nas bolas de cabeça ali no final do jogo. Nota 5. Mikael, lento demais, mas não comprometeu, 5. O Vanderlan, gente. Vanderlan, você sabe, vocês podem pegar minha análise contra o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo. Eu elogiei o Vanderlan, falei que ele fez uma partida boa, todo mundo criticando ele, eu falei, ele não teve culpa de nada. Só como você foi mal hoje, Vanderlan. Que jogador medonho que você foi hoje. É 0 pro Vanderlan. Aníbal Moreno, 10, o melhor em campo, foi consistente do primeiro ao último minuto, fazendo a saída de 3, e quando fez a de volante ali, marcou, correu, se doou, é carrinho, é o nosso argentino, é o Canibal Moreno. Precisa de alguém ali, já que o Richard Rios foi embora, ele precisa de alguém ali para jogar com ele, porque o Lucas Evangelista não dá, né, gente? Eu gosto do Lucas Evangelista, falei para vocês aqui, gostei da contratação dele, mas tá muito lento. É um Lucas Evangelista totalmente diferente do que jogou no Bragantino. Que chegava, que apoiava, que corria, que marcava, sabe? Sei lá. E o Aníbal Moreno, 10, o melhor em campo. Hoje jogou muito, Canibal Moreno. Lucas Evangelista, 0. Tomou um amarelo bobó, segurou o zagueiro, o jogador pelo pescoço. Mal demais o Lucas Evangelista, 0. M. Martínez entrou em outra... Os uruguaios hoje estavam pensando no doce de leite de Punta del Este. M. Martínez, 0. Maurício fez um gol sem querer com o frango do Fábio, mas fez o gol, vou dar uma nota 5 para ele. Rafael Veiga entrou pelo menos correndo, né? O Rafael Veiga que ultimamente tá entrando de tio Paulo ali, desculpa o trocadilho, mas, né, gente, não tá jogando, tá morto em campo. Então, mas entrou correndo hoje, querendo jogar 4 pro Rafael Veiga. Facundo Torres, 0, ainda saiu todo marrentinho. Vamos jogar, Facundo Torres. Você tá na sua posição de origem, você jogava lá no Orlando City, não jogou nada hoje, tá? É 0. Ainda saiu pé da vida sem razão nenhuma. Alan, 0 pela bobagem que fez no final e nos contra-ataques não tava fazendo nada. Felipe Anderson. Não deu tempo de analisar o jogo do Felipe Anderson, né? Machucou, vou dar nota 3 pra ele. Espero que não seja nada grave, né? E o Bruno Rodrigues, hein, gente? A gente tá falando do Felipe Anderson, né? Do Facundo Torres, do Sousa. Cadê o Bruno Rodrigues, meu? Será que ele amputou uma perna? Não é possível. Sousa, nota 9. Entrou bem. Eu não gosto do jogador, assim, não da pessoa, né, gente? Tudo que eu falo aqui é falando futebolisticamente, tá? Mas eu acho um jogador desengonçado, sei lá. Pode ser que melhore. Eu vou dar uma nota 9 hoje. Jogou bem. Deu um passe pro gol do Maurício. Foi bem o Sousa hoje. O Vitor Roque, bem nas suas características, morto também no primeiro tempo, mas fez o gol, nota 5. E o Flávio Lopes entrou bem também, achei, brigando, disputando, puxando contra-ataque. Tomou uma decisão errada naquele calcanhar dentro da área, mas foi bem. O Flávio Lopes brigou ali, ganhando bolas do Thiago Silva de cabeça, inclusive, que é muito difícil. E o Abel Ferreira, não entendi do Vanderlan, quero entender, quero assistir a coletiva dele. Sendo que tem um Piquerez ali, né? Não sei se está preservando porque já começa as mata-matas. Então, vou dar um desconto pro Abel, nota 8 para ele. Beleza? Eu volto agora, acho que é contra o Grêmio. Eu nunca sei a tabela, né, gente? Eu preciso ter um novo celular aqui para falar para vocês os próximos jogos. Mas creio eu que seja contra o Grêmio, sábado às 9 horas. Eu volto depois do jogo, beleza? Sábado eu vou sair, eu provavelmente não vou conseguir assistir esse jogo. Mas se eu conseguir, eu volto para falar com vocês aí, tá bom? Avante palestra, Copa de la Vitória é Nostra. Valeu!